Bom dia, empresário amigos. Mais um webinário começando hoje, com a participação de Felipe Dantas, Henrique Quinetti e Marcelo Barros. Lembrando que esse projeto ele é feito para empresas, seja de qualquer porte, pequena, média ou grande. Então, trabalhamos na seguinte ordem. Os expositores fazem suas apresentações, depois fazemos uma rodada de perguntas, que a gente chama mesa redonda, e depois a gente abre a sessão para perguntas através do chat. Arthur e Maria José, que já estão acostumados, eles já sabem. Tem Beto também, sejam bem-vindos. E vamos dar início à nossa reunião da semana, do dia. Então, eu vou passar a palavra para Felipe Dantas para fazer a sua exposição. Felipe, sinta-se em casa. Eu estou tentando disponibilizar aqui uma apresentação, Flávio, não estou conseguindo. Então, vamos inverter. Será que o Henrique pode começar? Oi, Flávio. Tudo aqui, eu tô a postos. Pode ser? Pronto, você começa porque o Henrique está tentando resolver o problema dele lá. Bom, Henrique não, Felipe. pessoal, muito bom dia, boa semana a todos. Eu sou Henrique Quinetti e tenho trabalhado nos últimos mais que 20 anos sempre na área comercial de grandes empresas nacionais e multinacionais, e nos últimos 3 anos eu tenho me dedicado a ajudar diversas empresas no sentido de melhorar a gestão de caixa, tá certo? Hoje o caixa ele tem se tornado uma grande ferramenta de geração de resultado para a grande maioria das empresas. E eu continuo aqui minha fala trazendo um dado que me deixa muito incomodado. Aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de cerca de 95% das empresas que estão pagando todos os meses impostos maior a mais do que deveria pagar. Isso causa um efeito devastador nas finanças das empresas. E se engana aquele empresário que imagina que isso deve ser uma realidade somente de pequenas empresas que não conseguem ter uma assessoria profissional, por exemplo. Mas não é assim que acontece. A nossa experiência mostra que essa ineficiência no pagamento de impostos acontece na pequena empresa, na média também e, inclusive, em grandes corporações. Não é privilégio de A, de B e de C. Eu diria que é uma realidade geral nas nossas empresas. E dizendo isso, essa é a parte negativa da história, mas também a gente tem uma parte positiva. A parte positiva diz que essas ineficiências elas podem ser corrigidas, sim, através de alguns mecanismos que são previstos e estão a favor do contribuinte. Nesse momento que a gente vive hoje, momento de pandemia, onde a maioria dos negócios estão fechados, a gente já está praticamente alcançando 3 meses de interrupção de negócios, a gente vê diversas empresas passando por grandes necessidades e grandes dificuldades, principalmente dificuldade na gestão de caixa. O faturamento foi interrompido, as vendas foram interrompidas. Quando isso não aconteceu de forma total, mas de forma parcial, alguns conseguiram migrar para e-commerce, delivery, mas isso não é realidade de todas as empresas. Então, mais do que nunca, a gestão de caixa ela se torna importante. E nesse sentido, existe uma oportunidade muito interessante para a grande maioria dos empresários, que seria a gestão de custos e despesas, mas notadamente de custos tributários. A recuperação tributária ela é uma opção segura, viável para a grande maioria das empresas, na medida em que ela consegue observar
tudo aquilo que o empresário efetivamente pagou, desembolsou de impostos, e ela busca encontrar algumas alternativas, algumas oportunidades que são, ao mesmo tempo, legais e seguras para esse empresário. Essas medidas elas podem efetivamente contribuir de maneira muito acentuada no resultado das empresas, principalmente nesse momento onde muitas não estão sequer faturando. Oportunamente, no momento de perguntas e respostas, a gente vai poder entrar no mérito de algumas questões mais específicas. Flávio, eu devolvo a palavra agora para você. Um abraço, boa semana. Valeu, Henrique, obrigado. Vou passar a palavra então agora para Felipe Dantas e compartilhar a tela para ele, que ele estava com dificuldade. E aí, assim que eu abrir, Felipe, você... Deixa eu ver aqui. Ok, Felipe, está com o microfone? Vamos lá. Perfeito, vamos embora. Deixa eu ver aqui, passar o slide. Bom, gente, bom dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre linhas de crédito que estão disponibilizadas nesse momento de pandemia, tá? Tem uma tela antes, Flávio, por favor. Anterior a essa, depois dessa, por favor. Mais uma. Acho que ficou invertido. Não, tranquilo. Volte. Pode voltar. Perfeito, obrigado. Bom, gente, existem duas linhas de crédito hoje básicas que estão em funcionamento, porque existem algumas outras em que não foram, digamos assim, foram disponibilizadas, mas não foram homologadas. Quer dizer, eles disponibilizaram as linhas, mas ainda tem alguns processos burocráticos com liberação junto ao Banco Central ou ao Conselho de Valores Imobiliários que ainda não foi efetivada. Por exemplo, como o Pronamp, tá? Então, as linhas de crédito hoje que estão vigentes são linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES e pelo Banco do Nordeste para esse momento de pandemia, tá? Então, o primeiro que eu vou estar falando é o do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, tá? Foi aberta uma linha de crédito principalmente para crédito em folha e para uma linha emergencial, no caso, capital de giro. Tá? Eu vou me ater apenas essas duas situações, porque é o que interessa mais para o pequeno e médio empresa. Tá? As outras linhas são para empresas de grande porte ou áreas que não estão adequadas aqui à nossa realidade. Por favor, Flávio. Pode passar. Então, a linha de crédito para pequena e média empresa, quem é que pode estar solicitando essas linhas de crédito do BNDES? Tá? São pequenas e médias empresas, ou seja, microempresas individuais, a pequena e média empresa, que vai com faturamento até 900 milhões de reais, e a média e grande empresas, que vão com faturamento de 900 até 300 milhões de reais. A linha de crédito que está sendo disponibilizada, ela está direcionada para essas empresas. Algumas empresas ficaram de fora, que são as mega empresas, vamos colocar dessa forma. Tá? O que pode ser financiado é basicamente linha de crédito para manutenção e geração de emprego, ou seja, ele vai estar financiando folha de pagamento e vai estar financiando capital de giro, a necessidade de capital de giro. E ele tem validade até o dia 30 de setembro. Então, essas linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES, ele tem um prazo de validade. Ele vai até o dia 30 de setembro. Você precisaria ter essas aprovações até o dia 30 de setembro. Flávio, por favor, mais uma. E como eu devo solicitar essas linhas de crédito? Você pode solicitar de duas formas.
A primeira é entrando no site lá do BNDES e fazer um cadastrozinho rápido, é basicamente você colocar o seu CNPJ e seu contato, e esses dados eles vão para um agente financeiro, e esse agente financeiro vai estar entrando em contato com vocês. É interessante a gente entender que o BNDES ele não tem agências físicas, e eles se utilizam da rede de credenciados, ou seja, dos bancos públicos e privados, como sendo rede credenciada deles. São eles que vão estar liberando, fazendo análise de crédito e liberando crédito para vocês. Tá? Ou a segunda opção é justamente ir a uma rede de credenciados de sua preferência. Normalmente, o banco que você tem relacionamento, eles têm essas linhas de crédito do BNDES, tá? Tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, todos esses bancos tradicionais, eles têm linhas de crédito para o BNDES, tá? Mais uma, por favor, Flávio. Quando a gente fala das linhas de crédito, a gente tem que entender qual é a taxa de juros que está sendo disponibilizada, tá? Essa linha de crédito ela vai estar trabalhando com microempresas até R$360 mil ano, as pequenas empresas que vão de 360 a 4 milhões e 800 e as médias empresas que vão de 4 milhões e 800 a 300 milhões. Por que que eu preciso fazer essa distribuição de valores e empresas? Porque os juros vão estar de acordo com essa classificação. Lembrando que o BNDES ela vai estar cobrando apenas 1,25% de taxa de juros. As demais taxas, ou seja, os agentes financeiros é que vão colocar o spread e vai ter a taxa real. Então, quando a gente fala de microempresas, as taxas médias aqui no estado de Pernambuco, ela vai estar girando em torno de 11,99%. Quando a gente fala de pequenas empresas, ela vai estar girando em torno de 14,27%. E as médias empresas em torno de 15,72%. Esses são dados para o estado de Pernambuco nessas situações. Então, o BNDES ele vai estar cobrando algo em torno de 1,25%, a taxa Selic mais 1,25%, e a diferença desse valor, ou seja, 4,25%, para essas demais taxas, será em cima do spread, ou seja, será o spread que vai ser cobrado pelos agentes financeiros. Mais uma, por favor, Flávio. Pronto. Então, aqui eu tenho os prazos que vão estar sendo disponibilizados. Então, em média, após a liberação do crédito, que é feito pelo agente financeiro, o valor está disponível na conta da empresa em até 2 dias úteis. Tá? Só que, para isso, eu preciso que o agente financeiro ele tenha os dados cadastrais da empresa, ou seja, feita todo aquele processo de cadastro, tanto da empresa quanto dos sócios, e é necessário que eles façam a liberação de crédito. Então, quem libera o crédito para o BNDES não é o BNDES, tá? São os agentes financeiros, tá? Existe uma necessidade de comprovação pelo BNDES apenas dos documentos federais, que seriam o CND, a RAIS, FGTS, esses 3 documentos. Sendo que, nesse primeiro momento, até o dia 24 de fevereiro, eles foram prorrogados, ou seja, até final de junho, todos esses documentos eles foram liberados. E, recentemente, foram liberados ainda
por um prazo maior. Então, esses documentos eles estão sendo dispensados na hora da liberação do crédito, tá certo? Então, esses documentos estão liberados. Mais um, por favor. Flávio. A segunda instituição que está disponibilizando linha de crédito é o BNB. O BNB ele é tradicionalmente um banco que trabalha com linhas de créditos voltados para o desenvolvimento do Nordeste. Ele tem o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é o FNE, e ele tem ajudado as empresas da região. Tá? Mais uma, por favor, Flávio. Então, o BNB ele vai estar financiando, basicamente, capital de giro. Nesse primeiro momento, ele tem uma linha para capital de giro e para financiamentos. Mais uma, por favor, Flávia. Então, o giro. O que é que ele vai disponibilizar em cima do giro? Itens que ele vai estar financiando. Ele vai estar financiando matéria-prima, mercadorias, insumos, gastos gerais, que seriam os gastos fixos, as despesas fixas, com tributos, com aluguéis e tudo mais. E o que é interessante é que essa linha, depois de aprovada, você pode pegar todas as despesas de até 90 dias antes e colocar como sendo despesas para cobrir esses valores. Ou seja, toda a linha de crédito que você conseguir, tanto no BNDES como no BNB, você precisa comprovar essas despesas, tá? Não é um cheque em branco que você vai pegar e vai estar gastando do jeito que você quer, não. Mais uma, por favor, Flávia. Uma coisa que é interessante é que para pequenas e médias empresas, ou seja, micro, pequenas e médias empresas, o FNL financia até 100% dos valores. Para as médias empresas, ela financia 90% e para as grandes empresas 80% do valor. Então, se você está precisando de uma linha de crédito um determinado valor, micro e pequenas empresas, se aprovado, ele vai estar financiando 100% desse valor. Tá certo? Mais uma, por favor, Flávia. Aqui eu tenho alguns limites de financiamento, tá? Esses limites de financiamento eles vão estar de acordo com cada classificação de empresas. E para a linha de crédito de pequenas e médias empresas, hoje, para a linha de crédito do financiamento de emergencial, que é o FNE emergencial, ele está liberando para capital de giro até 100 mil, e quando você leva para financiamentos de ativos, ou seja, investimento, ele chega até 200 mil. Tá? Mais uma, por favor, Flávio. Então, para aqueles financiamentos, o BNB está disponibilizando uma taxa de linha de crédito em torno de 0,35% ao mês para pequenas e médias empresas. Na linha emergencial, essa taxa está em 2,5% ao ano, ou seja, 0,21% ao mês. Então, essas linhas de crédito elas estão disponíveis, são literalmente mais simples de conseguir. No entanto, hoje, pelo volume que existe de solicitações, ele está um pouquinho mais demorado. Mas se você tem uma empresa onde os seus dados cadastrais estão relativamente limpos, você consegue algumas linhas de crédito. Uma coisa que é interessante a gente falar é o seguinte: eu não consigo linhas de crédito se a empresa ela não tiver o mínimo de créditos da empresa, ou seja, a empresa ela tem que estar no mínimo limpa, tá? Ela não pode ter processo no Serasa, porque a liberação de crédito, qualquer instituição financeira que você vá,
ele vai ser necessário fazer essa análise de crédito. Então, eu preciso que a empresa esteja, no mínimo, com algum tipo de crédito disponível. Tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso. Passo a palavra para você, Flávio. Ok, Felipe, excelente. Achei espetacular todo o conteúdo que você trouxe e saliento aos empresários que quem quiser esmiuçar mais isso, o Felipe está disponível lá no grupo de WhatsApp. Pode procurar ele lá no privado, que estiver ao alcance, ele vai ajudando, porque realmente é muita informação para assimilar de uma vez só, mas o Felipe está lá disponível para isso. Obrigado, Felipe. Agora eu vou Obrigado. passar a palavra para Marcelo, que é advogado, fazer sua exposição a respeito de contratos e afins. Marcelo, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Flávio, tudo bem? Olha. Bom dia a todos também que hoje estão presentes aqui nesse webinário. Né? Eu queria pedir de antemão desculpas, mas a minha internet está péssima, eu estou até caindo e voltando o tempo inteiro. Então, se houver algum problema aí, vocês já sabem que, infelizmente, eu estou tentando mexer aqui, mas não estou tendo muito sucesso. Eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, né? Mais uma vez, na verdade, o tema que me foi colocado aqui para esse grupo foi a parte de contratos, né, dentro de legislação. E aí hoje eu queria trazer alguns insights, né, e algumas dicas para os pequenos empresários de como montar um contrato, o que é importante para se colocar, né, na última reunião a importância da assessoria jurídica nas empresas, mas algumas empresas elas não se adequam, né, ao perfil de uma assessoria jurídica, eventualmente por não ter a condição financeira suficiente para contratar um advogado. Então, eu queria trazer algumas dicas práticas hoje o que você deve observar, quais são os pontos mais importantes. Tá? Inicialmente, com relação a esse ponto, a gente deve observar o começo do contrato. Tá? E no começo do contrato, por ele exprimir a vontade das partes, é importante que a gente conte a história desse contrato. O que é que está por trás desse contrato? Né? Todo contrato, por trás dele, existe uma história. Né? As partes ali, elas conversaram previamente, elas tiveram algum tipo de entendimento. E eu gosto muito de trabalhar com o que a gente chama de considerandos, né? Que no cabeçalho do contrato a gente vai colocar os considerandos, né? E aí a gente diz o porquê as partes se reuniram para fazer aquele contrato, né? Qual é a expertise de cada uma das partes, com que ela trabalha, se já existia algum acordo prévio, verbal, né? Que já gerava obrigações recíprocas, a gente coloca lá também, né? Se essa relação já existia, mas ainda não formalizada, é sempre bom colocar isso considerando. E eu acho importante que se coloque isso. Tá? Um outro ponto que é importante que se dentro de um contrato é o objeto. O objeto contratual é a parte, na verdade, mais importante do contrato. Por quê? A gente observa que muitos dos problemas relacionados ao cumprimento de contrato, a discussão com relação ao cumprimento de contrato, descumprimento, se foi oneroso demais ou não, tem a ver com a má formatação do objeto. Né? Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que estão contratando. Né? Ela pensa que está pagando por uma coisa e, na verdade, não é aquilo que a pessoa está vendendo. Então, o objeto do contrato tem que estar muito bem delineado, muito bem delimitado, para que ambas as partes elas saibam exatamente o que aquele contrato ali vai gerar de benefício, né? Para um lado e para o outro. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo da minha área. Quando eu vou fechar um contrato com o cliente, eu tento deixar o mais claro possível quais são os serviços que estão abarcados ali, né, naquela contratação. Porque muitas vezes o cliente ele acha que está pagando por 20 serviços, quando na realidade ele não está pagando por isso tudo, ele está pagando por menos. E aí, eventualmente, você vai tentar cobrar por alguma coisa diferente que não estava contratada, e aí o cliente acha que há algum tipo de má-fé e tudo mais, quando na realidade não. Se o objeto contratual ele tivesse mais
pelas partes, não haveria dúvidas, né? O contrato ele tem que ser um instrumento, não necessariamente ele precisa ser longo, mas ele precisa ser claro, né? Então, o objeto é a parte primordial. A gente está trabalhando com o que, efetivamente, né? Com quais são os limites aqui dessa contratação? Sobre qual o escopo que a gente vai trabalhar aqui. Então, tenham cuidado quando forem redigir essa parte do objeto do contrato, especifiquem bem direitinho o que é que vocês querem exprimir com aquilo, para que não haja dúvida de estar fazendo um acordo sobre um objeto e a outra sobre outro, e isso aí é um monte de confusão, tá? A segunda parte, muito importante, diz respeito à questão das remunerações vinculadas àquele contrato, né? Os pagamentos, as contribuições, enfim, depende do modelo. Qual é o modelo que a gente vai adotar? Vai ser um modelo percentual? Vai ser um valor fixo? Quando é que vai se dar esse pagamento? De que forma? Vai ser por meio de nota fiscal? É uma transferência, uma simples transferência? Não é? Isso daí precisa estar muito bem explicado. Quais são os prazos de pagamento? Quem vai contar esse prazo? Porque é muito comum de acontecer o seguinte: a gente às vezes coloca uma cláusula lá genérica, né? O pagamento vai estar em 5 dias, certo? Mas 5 dias de quê? Contado de quê exatamente? A gente precisa ter um termo inicial de contagem do pagamento, né? Porque se isso não ficar claro, vai haver uma margem enorme para discussão, eventualmente. E aí começam os problemas, até porque você sabe que o pagamento impontual ele deve gerar cobranças de penalidade, né? Então, correção monetária, na verdade não é uma penalidade, é só uma recomposição do valor da moeda. Correção monetária, juros de mora, multa. Se a gente não tem um termo inicial para a contagem da data de pagamento, como é que a gente vai aplicar essas penalidades, né? Vai ter uma clareza muito grande com relação a isso. Essas penalidades, quais são sobre base de cálculo, né? Então, também isso precisa estar muito bem colocado, né? Esse é um problema. Existem alguns acordos que são feitos. Vamos supor que a gente estipula lá que vai ser a remuneração por aquele contrato vai ser 10% sobre o valor de determinada mercadoria. Mas esse valor da mercadoria, por exemplo, ele vai ser bruto ou ele vai ser líquido depois de descontado algum tipo de custo, de despesa, né? Vai contar o quê? O valor da nota fiscal, vai contar o valor de custo, enfim, é preciso que isso seja muito bem discriminado para que não haja qualquer tipo de divergência. Então, essas cláusulas de pagamento precisam estar bem delimitadas, tá? As cláusulas de encerramento também da relação contratual, elas precisam estar claras, porque o contrato não segue até o final, né, dentro do que havia sido combinado, e aí a gente precisa saber, quando vai romper esse contrato, quais são as consequências efetivas. As partes, elas podem efetivamente, antes do término como ajustado, elas podem encerrar esse contrato. De que forma? Elas podem por mera vontade ou será que só diante de um descumprimento, né? Diante de um descumprimento contratual, qual é o procedimento? A rescisão é automática? Não é automática? Não uma penalidade, tá? Que penalidade? Em que termos? Certo? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado quando vai redigir. Eu falei aqui do prazo também. Prazo é uma coisa importante, porque pela lei brasileira, se a gente trabalha com prazo indeterminado, a mera denúncia, ou seja, a mera notificação para outra parte, já tem a obrigação de cancelamento, a possibilidade de cancelamento do contrato. Então, se eu estou trabalhando com uma obrigação de prazo indeterminado, a partir do momento que eu não quero mais, basta que eu notifique a outra parte, dou um aviso prévio aí, eventualmente, dependendo do contrato, por exemplo, prestação de serviço, 8 dias, dou um aviso prévio de 8 dias, pela lei, se não houver nenhuma outra previsão de contrário no contrato, e encerrei a minha relação com a. Então, é isso que a gente quer, a gente não quer ter um mínimo de segurança de que vai ter um prazo maior para cumprir o contrato, então isso precisa ser trabalhado com muita cautela. Eventualmente, a gente até estipular um prazo, né, fazer um contrato por prazo determinado para resguardar melhor os interesses da empresa, né, do nosso negócio. E aí, cláusulas de renovação, tem que ter cuidado, aviso prévio, tudo isso. Então, esses são alguns pontos importantes. Outra coisa também legal de se colocar, cláusula de sigilo, tá? Tem muitas informações ali que são sensíveis à empresa. E aí a gente não pode permitir que haja uma divulgação pela outra parte de forma desmedida. Controlar isso,
quais são os dados da nossa empresa que estão sendo divulgados e tudo mais. Mas dever de sigilo das partes do contrato. Eventualmente, a depender da importância desse instrumento, né, para o seu negócio, até você pedir para que a outra parte assine um termo de modalidade que vai prever penalidades específicas em caso de descumprimento, tá? Porque eventuais divulgações de algumas questões que estão ali no contrato podem ensejar uma penalidade para a parte comercial da sua empresa e tudo mais. Então, vamos ter calma e também não vamos simplesmente assinar um contrato por assinar sem ter um mínimo de cuidado ali. Se você tem valores a receber e tem como liquidar, coloque uma cláusula de que esse contrato é um título executivo extrajudicial e peça para que 2 testemunhas assinem, porque assim, consequentemente, você vai economizar muito tempo, né, para poder brigar por esses recursos. Porque senão você teria que entrar na justiça com ação de conhecimento para provar um débito, um judicial aceita muito. Se vai poder você emitir notas promissórias, duplicatas ou título de crédito ali também para exprimir aquelas obrigações que facilitam protestos, cessão de crédito e tudo mais. Então, isso é importante verificar, tá? Se você acha que pode ou se não pode, aí vai depender do caso. Então, todas essas questões aí é importante que você observe, tá? Obviamente, se você tiver a condição de contratar um advogado para fazê-lo, o faça, tá? Porque é muito melhor se colocar na mão do profissional. Mas se você não tiver, observe essas questões mais básicas, tome cuidado com esses detalhes para vocês e vamos em frente, tá bom? Então, passo novamente a palavra para você. Flávio, obrigado pelo tempo. Que maravilha, Marcelo, um banho. Gente, existe um ditado popular que diz que o combinado sai mais barato, ou seja, não sai caro. Fiquem sempre atentos a isso. Contrate um especialista. Dentro das suas condições, ele vai melhorar as suas possibilidades. Você tem uma atividade e não faz um bom contrato, você vai ter dor de cabeça. Então, é muito mais barato fazer sempre um contrato com um especialista para que seu serviço, seu produto, enfim, ele seja protegido, digamos assim. Gente, vamos passar agora para a próxima fase, que é uma fase que a gente chama de mesa redonda, onde os empresários fazem pergunta para, ou melhor dizendo, os expositores fazem pergunta para os outros expositores. Então, quem poderia começar? Marcelo, como você estava com a palavra, você, por favor, pode começar a sua rodada fazendo uma pergunta para um dos expositores, por favor. Certo, eu tenho uma pergunta aqui para o Henrique, né, que foi ele que começou aqui a exposição. Aí eu queria saber o seguinte, Henrique, com relação à recuperação tributária, quanto é que ela custa? Ela é caro para que a empresa consiga se utilizar desse serviço, né? Quanto tempo demora para que esse dinheiro caia efetivamente na conta, que existe o benefício para a empresa? Marcelo, ótima tua pergunta. É dúvida também de muitos empresários. Aproveito e já respondo para todos eles. Assim, existem muitas assessorias que não cobram um valor fixo. A maioria delas trabalha com um percentual sobre o êxito. Isso quer dizer, então, que não existe nenhuma cobrança, não existe nenhum valor antecipado para a empresa. A empresa só deverá algum tipo de honorário caso ela obtenha efetivamente êxito naquela sua revisão de crédito. Se efetivamente ela pagou algo a maior e isso conseguiu ser recuperado, voltou ao caixa da empresa, só assim algo é devido para a assessoria. Então, dessa forma, eu considero que é um serviço, uma assessoria barata. E do ponto de vista de prazos, notadamente hoje diversas assessorias trabalham com a tecnologia a seu favor. Então, isso quer dizer que em poucos meses é possível proceder todo o trabalho da revisão de 60 meses e em cerca de 60 a 90 dias
a empresa, caso tenha algo a recuperar, já começa a obter frutos desse trabalho. O recurso, ele, para empresas de lucro real e de lucro presumido, ele é obtido através de compensação com impostos que vencerão, e para empresas do Simples Nacional, através de depósito em conta no nome da empresa. É isso aí. Henrique, você pode dar continuidade fazendo pergunta para outro expositor, por favor. Eu vou perguntar para o Felipe. Eu escutei ele falando sobre linhas de crédito e aí eu queria saber se, além daquilo que ele comentou, se existem outras linhas de crédito que são disponibilizadas pelo governo para prestar socorro a empresas em dificuldade. Obrigado pela pergunta, Henrique. É uma excelente pergunta. Sim, existem algumas linhas de crédito hoje que estão sendo disponibilizadas pelo governo e algumas outras entidades, tipo o Sebrae, onde existe algumas linhas de crédito. O Sebrae ela fez uma parceria com a Caixa e eles estão direcionando. O que eu acho interessante nessa possibilidade de linha de crédito do Sebrae é que as empresas que fizerem parte do programa, elas vão ser assessoradas pelo Sebrae, eles vão conseguir lá a linha de crédito, claro, mas assessoradas, com a assessoria do Sebrae. Então, eles vão estar te dando direcionamento, eles vão estar te acompanhando, vendo qual é a tua real necessidade de capital de giro e como você pode alavancar o teu negócio. Então, essa linha de crédito eu acho super interessante. Por quê? Porque, além de você conseguir o crédito pela Caixa, tá? Você vai ter a assessoria do Sebrae. Aí aqui vem uma dica que eu coloco com relação à necessidade de você não ter tanto problema de ordem cadastral, tá? Você precisa estar com sua empresa novamente limpa para poder ter essa linha de crédito, tá certo? É basicamente isso. Felipe, aproveita a bola levantada e já corta daí. Bom, vamos devolver então para o Marcelo, né? Marcelo, você falou muito bem sobre contratos, né? Mas assim, o que exatamente é um contrato? O que vem a ser um contrato hoje na linguagem empresarial? Boa, Felipe. Começando pelo básico, né? Então, como eu disse no início da minha exposição, um contrato nada mais é do que um acordo de vontade, né? Então, quando a gente vai formalizar um instrumento, né, na verdade, a gente só está pegando aquilo que nós já discutimos previamente, né, o de ajuste foi feito, colocando no papel, né? Então, um contrato nada mais é do que a exteriorização, né, a formalização de vontade de duas ou mais, ok? Então, dentro disso, Eu acho que Marcelo agora perdeu mesmo a conexão. Então, quem está... Henrique, você já fez a pergunta para Felipe? voltei, claro. Ah, voltou. Perfeito, Marcelo. Realmente a internet aqui está meio ruim, mas voltei. Deixa só eu concluir. Então, diante do que eu falei, né, pegando um pouquinho da minha fala inicial, é preciso que, para que a gente exprima a nossa vontade de uma forma correta, a gente tenha todo o cuidado, né, para poder redigir esse contrato. Para que, na realidade, efetivamente, aquilo que nós negociamos
aquilo que nós discutimos e que queremos que seja, né, cumprido para todos, né, esteja corretamente colocado no contrato, né, que essa redação contratual ela seja a mais fidedigna possível, a que mais exprima a vontade das partes, né? Então, o contrato, em síntese, é uma exteriorização, né, da vontade das partes que estão ali se unindo no elo contratual, né? E ele precisa estar bem estruturado, bem redigido, para poder, de fato, né, deixar claro o que essas partes querem com aquela contratação, ok? Perfeito, Marcelo. Então, você pode já dar continuidade fazendo sua pergunta. Vamos lá, você sabe que as empresas pequenas, as microempresas, elas são as que normalmente mais precisam de crédito, mas ao mesmo tempo elas têm uma dificuldade de acesso a esse crédito. Então, a gente pode dar continuidade com quem? Felipe, você já fez suas duas perguntas? Não, faltando a fazer a pergunta para o Henrique. Pronto, então dá prosseguimento, por favor. Ô, Henrique, hoje, mais e mais empresas elas estão precisando de fazer trazer resultado para a empresa. E a gente sabe que quando as empresas elas não estão vendendo, elas precisam reduzir a sua estrutura de gastos, a sua estrutura de custos. Quais seriam, então, as empresas que têm mais chance de fazer uma recuperação de imposto como forma de reduzir custos? Felipe, como eu falei no momento da minha explanação, quase todas as empresas, cerca de 95% delas, de alguma maneira, algumas mais, outras menos, possuem oportunidades de algum tipo de recuperação. Do ponto de vista de empresas do regime tributário de lucro real, de lucro presumido, notadamente indústrias e empresas de comércio, tendem a ter as maiores oportunidades. As 3 vezes aqui. Tendem a ter as maiores oportunidades. Indústria e comércio, muito mais pela natureza da operação. A indústria normalmente envolve uma grande quantidade de colaboradores, existe a compra de matéria-prima, então existe uma série de impostos que muitas vezes não são aproveitados na compra de matéria-prima e, consequentemente, no processo fabril. Quando a gente fala de empresas cujo regime tributário é o Simples Nacional, existem também oportunidades, principalmente no segmento do comércio, comércio de supermercado, mercado, lojas de autopeças, pet shop, perfumaria e farmácias. Essas são as principais atividades onde a experiência mostra que estão localizadas as maiores oportunidades. Flávio, contigo. Ok, Henrique. Marcelo, você pode dar continuidade ao que você estava falando, por favor. Perdão, pessoal, realmente está difícil. Eu estava pergunta para o Felipe a respeito sabe que historicamente é o crédito. E aí, eu queria saber como driblar, né, essa dificuldade, como é que você faz, né, na condição de microempresário, para angariar crédito, né, já que há uma dificuldade natural, e elas são as empresas que mais necessitam desse crédito. Uma pergunta aí, Marcelo. É interessante que existe um dado divulgado recentemente pelo Sebrae, em que em torno de 70% das empresas que buscaram crédito não conseguiram. Tá? Falando em cima dessas linhas de crédito que o governo está liberando. Tá? Tanto BNDES
como o Banco do Nordeste, como até a própria linha que o Sebrae está colocando. O que acontece nessa situação? Não é que a empresa ela não vai conseguir o crédito. Ela até consegue uma linha de crédito se ele for para os bancos privados, onde ele tem algum tipo de relacionamento. O que vai acontecer é que os créditos que vão ser disponibilizados, eles vão ser menores e um custo maior. Tá? Então, quanto menos crédito você tem na praça, mais caro ele se torna para você. Existem também algumas outras formas de você estar disponibilizando esses créditos, ou seja, conseguindo esses créditos, quando você tem algum tipo de reserva, tá? No seu patrimônio, por exemplo. Você pode estar disponibilizando esse seu patrimônio e revertendo como linha de crédito se você trabalha com contrato de mútuo. Então, existem algumas modalidades, que é o contrato de mútuo, que você consegue disponibilizar o que você tem investido como sendo uma linha de crédito e não mexendo no que você permanece investido. Hoje à noite eu vou estar falando um pouquinho sobre esses contratos de mútuo como forma de capitalizar a empresa, tá certo? Mas à noite a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso lá no Instagram. Quem quiser, possa me seguir aí para a gente falar melhor, tá bom? Ótimo, Felipe. Tem algum de vocês que faltou fazer pergunta ao outro? Acredito que não, Flávio. Então, vamos passar então para... Flávio, tem sim. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Ótimo. Eu achei ótimo a definição que ele deu para contrato como um acordo de vontades. Então, Marcelo, me responde aí. Qual é a importância do acordo de vontades para o pequeno empresário? Boa, Henrique. Boa pergunta. Gente, acho que esse momento de pandemia mostrou para nós, né, os contratos. Porque, na realidade, na condição de empresário, tudo que a gente faz dentro da nossa empresa é decorrente de uma relação contratual, certo? Em todas as searas, né? Na seara trabalhista, por exemplo, a gente tem um contrato de trabalho com os nossos funcionários. Apesar de ter uma legislação própria, né, aqui, mas ela é uma relação baseada em um contrato. Com os nossos fornecedores, a gente tem uma relação contratual. Com o nosso locador, né, a gente tem uma relação contratual. Com os nossos, a gente tem uma relação contratual. Ou seja, tudo gira em torno de contratos para nós, né, empresários. Então, será que se é algo que está presente em todas as esferas da empresa, a gente não precisa ter cuidado na hora de formatar isso? Será que os nossos contratos estão adequados às nossas demandas, às nossas necessidades necessárias? Isso é uma reflexão que eu queria deixar para vocês hoje aqui, porque as pessoas que tinham bons contratos, contratos bem redigidos, com previsões mais abrangentes, né, que destrinchavam bem aquelas relações ali, elas têm conseguido, esses empresários têm conseguido sair melhor, né, porque ele tem mais facilidade de renegociar, eventualmente, questões que são muito onerosas para ele tem mais facilidade na interpretação ali do sentido daquele negócio. Se ele precisar levar para a justiça, o juiz vai dar aquele acordo de vontade. Então, que a gente reflita, tá bom? Então, a pergunta foi muito boa e eu queria deixar essa reflexão para vocês hoje. Maravilha, pessoal. Então, se vocês tiverem mais alguma questão, vocês também podem participar aí no chat e fazer perguntas um para o outro. Vamos dar prosseguimento e vamos a esse próximo modelo, que é as perguntas dos visitantes no chat. Ficou nomeado, acho que Felipe Dantas, não é isso, para coordenar essas perguntas? Felipe, por favor, fique à vontade. Bom, uma das perguntas que tem aqui foi direcionada para mim mesmo. Eu vou ler e já vou dar uma explicada melhor, tá? Felipe, você falou que os agentes financeiros cobram spread,
um spread bancário, né? Explica para nós o que isso significa. Trata-se da taxa que ela cobra a mais, ou seja, seu lucro bruto. Vamos lá. Quando a gente fala de spread, ou spread bancário, é o quanto o banco ele cobra a mais em cima da taxa básica, tá? Não sei se vocês sabem, mas a taxa básica de Selic, ela é a base da taxa de juros de todas as instituições. Ela que serve para se cobrar, para se ter uma taxa básica para cobrar cheque especial, cartão de crédito, prazos de financiamento. Então, percebam que a taxa Selic ele é muito pequena em relação aos juros que são cobrados. Então, se eu tenho um cheque especial, por exemplo, na faixa de 8% ao mês, e eu tenho 3% de taxa Selic ao ano, esse gap de quase 7% ao mês, ou mais 7,5% ao mês, é o que os bancos ganham, ou seja, é os juros que os bancos ganham, que é o resultado bruto dele. Não deixa de ser uma margem de lucro aí dos bancos pela operação deles. Seria basicamente isso, tá? Aqui acho que só tem essa pergunta, não tem outra. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais uma aqui. Marcelo, essa vai para você, tá? Eu, como empresário, era muito acusado com valores cobrados pelos advogados. Hoje, sei que o quanto vale a pena. Ou seja, antes eu ficava assustado com os valores que os advogados cobravam. Hoje eu sei que vale a pena. Deixar claro para as pequenas e microempresas, fala um pouco disso, para desmistificar. E lembrando, eu poderia trabalhar com contrato ou eu trabalho única e exclusivamente sob demanda? Existe alguma forma de minimizar isso para o pequeno empresário? Boa pergunta, muito boa pergunta. Veja só, como advogado, precisa cobrar por um contrato, para redigir um contrato, ou por qualquer demanda em si que nos é colocada, de acordo com o valor econômico que está agregado ali, naquela demanda, né? Por quê? Além de, naturalmente, você isso para um empresário, né, para alguém, você está assumindo um risco, né, de responsabilidade civil em caso de inconformidade daquele serviço que você prestar. Vamos supor, se eu estou me envolvendo em um negócio de R$1 milhão e eu cobro honorário de R$1.000, né, para realizar determinado serviço, eu estou comprando um risco de, caso eu erre, né, cometa algum equívoco, eu posso indenizar aquela pessoa em R$1 milhão. E para isso eu recebi R$1.000 grande agregado a isso. Que toda vez em que há um valor agregado no serviço maior, subir o meu patamar de honorários para compensar o risco. Esse é um fator, né? E muitas vezes o empresário ele não enxerga o valor de um contrato bem redigido porque ele nunca teve problemas diretamente com o contrato. Mas se você for ver, por exemplo, um contrato que eu utilizo para todos os meus clientes, com todos os meus clientes, ou seja, o valor dele na escala, porque eu vou, vamos supor, eu pago, sei lá, 10 mil Que pena, né? Marcelo caiu novamente, depois ele dá continuidade à resposta. Felipe, tem mais alguma pergunta que possa ser adiantada? Flávio, voltei. Ótimo. Voltei aqui. Desculpa aí, pessoal, realmente não tem muito o que fazer. Então, voltando ao raciocínio. Se eu pego um contrato, tá? Vamos botar um valor alto de honorário, R$10.000. Realmente um contrato mais complexo e tudo mais. Mas cada cliente meu que vai assinar esse contrato vai me pagar 4 mil e eu tenho uma variação de 20, 30 clientes por mês,
em 2 ou 3 que pagar o custo desse contrato muito mais, tá? Então, a gente precisa da questão com um profissional na segurança jurídica do meu negócio. Porque se eu fizer um contrato só por mim mesmo, ou então com um advogado que não é especializado, porque para você trabalhar com contratos, você precisa ser especializado, tá? Eu fiz uma especialização de 2 anos só sobre contratos, então eu posso pagar um valor ínfimo ali, que eu acho que eu vou estar economizando, mas um erro naquele contrato lá pode me causar prejuízo de 10, 15, 20, 50. O empresário ele só percebe o quão é importante ele investir nisso, em segurança jurídica, a partir do momento em que ele tem um prejuízo decorrente da inconformidade jurídica da empresa dele, entendeu? Então é um investimento, como qualquer outro. Você não vai colocar o dinheiro ali, não é um gasto efetivamente. Você está seguro, digamos assim, ali para evitar problemas maiores. Entendeu? Então, você tem que sempre analisar a questão profissional como investimento. Tá? Então, é bom você também procurar um especialista. Na hora que seja mais alto, você vai ter mais segurança ainda. Na hora de você fazer, aí trazendo para essa área que a gente está conversando, o contrato, você procurar um generalista. E com relação à mitigação de custo, tem algumas possibilidades. Efetivamente, se você não tem uma demanda recorrente tão grande, você pode contratar pontualmente o advogado, que aí eventualmente vai sair mais barato, né? Ao invés de você pagar ali 3 ou 4 mil reais para uma pessoa que está ali acompanhando, então, você precisar pagar mais 3 para fazer outra coisa, e aí vai na toada, né, que você precisar. Você não precisa ter uma assessoria jurídica se você não tem a demanda suficiente. Aí realmente você tem que analisar o perfil da sua empresa. O que eu observo muito é que às vezes as empresas têm essa demanda, mas elas postergam essa contratação por acharem que é um custo. Quando na realidade, como eu estou querendo colocar aqui, a lógica para vocês é que é um investimento. Marcelo, eu achei ótima a tua resposta, porque ela enseja assim desmistificar realmente essa questão de custo quando se investe no advogado. Eu dou uma sugestão, se você conseguir, é fazer um breve vídeo e colocar lá no grupo do WhatsApp, que eu acho que isso é uma coisa pertinente para todo empresário, sobretudo o pequeno empresário, que ele tem pouco recurso. Então, geralmente, quando fala advogado, arquiteto, consultor financeiro, o cara diz, pronto, aqui eu vou me acabar e não tenho mais o que fazer. Então, seria legal se você pudesse disponibilizar isso lá, um vídeo curto, porque nada longo as pessoas têm paciência de ouvir. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Para fechar, tem uma aqui para o Henrique. O Henrique, ao contratarem a tua empresa para fazer uma análise de crédito tributário, a empresa paga por esse serviço antes ou só se identificar um possível benefício? Explica um pouquinho para nós como é que isso funciona. Só e somente se obter algum benefício. Nada é devido antecipadamente. Nós revisamos todos os impostos dos últimos 60 dias. O risco é todo nosso. Quando eu falo em risco, eu estou falando de empreender pessoas, gente, mão de obra, tempo e tudo mais. E apenas se o cliente, apenas se a empresa tiver algum tipo de oportunidade para recuperar, nós vamos assessorar essa empresa, a gente vai fazer todo o trabalho de bastidor até que esse recurso dê entrada na empresa e só depois que isso acontece é que é cobrado algum tipo de honorário. Eu costumo dizer para os meus clientes, o meu cliente paga honorário com o benefício que ele acabou de receber. Nessa ordem. Primeiro recebe o benefício, depois paga o honorário. É assim que funciona. Ô, gente, então, Muito bom. pelo que o Henrique falou, então, risco zero, né? Você só tem possibilidade de ganho. Então, não tem o que pensar. Se tiver uma necessidade de fazer uma análise sobre recuperação tributária, é só pegar, conversar lá com o consultor e ele vai atrás do resultado. Havendo resultado,
você vai pagar um percentual em cima disso. Então, não vejo coisa melhor. Eu queria que tudo na vida fosse desse jeito. Valeu, Henrique. Seria muito bom. Felipe, não tem mais nenhuma pergunta, não é isso? Não, sem perguntas e estamos já no nosso horário. Então, tá ok. Já chegou ao fim do nosso tempo. Então, vamos dar por encerrada a nossa reunião. Agradecer a todos a participação e lembrar que na próxima quarta-feira, 21 horas, o nosso webinário Empresário Amigo estará disposto a passar para vocês mais conteúdos. Grato mais uma vez. Vocês gostariam de tecer alguma consideração, pessoal? Ok. Então, vamos encerrar a reunião de hoje, agradecendo a todos, inclusive aos expositores, por trazer esse manancial para nós de conteúdo e informações. Até quarta-feira à noite. Um abraço a todos.